Ela não devia estar ali. Ninguém esperava encontrar aquilo naquela manhã. Mas quando o portão da mansão deslizou para o lado e os olhos do homem mais rico daquele bairro de Manaus pousaram naquela imagem na calçada, alguma coisa dentro dele parou de funcionar por um segundo inteiro. Uma criança pequena dormia no chão sobre papelão, enrolada sobre si mesma como se tentasse ocupar o menor espaço possível no mundo. E um cachorro vira-lata encolhido ao lado dela era a única proteção que existia entre ela e tudo o mais. Mas o que aquele homem ainda não sabia era que aquela menina carregava um segredo que mudaria a vida dos dois para sempre. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias emocionantes como essa. O calor de Manaus começa antes do sol terminar de nascer. É uma umidade que sobe do rio, atravessa as folhas largas das árvores e chega nas ruas dos bairros nobres com a mesma força com que chega nos becos mais fundos da cidade, porque o calor amazônico não respeita muro nem grade de ferro. Era uma quinta-feira de março, e a Avenida das Acácias, com suas mansões de muros altos e câmeras vigiando cada centímetro da calçada, estava ainda no silêncio daquele horário em que só os pássaros e os porteiros sabem o que acontece. Augusto Ferreira Melo tinha 52 anos, cabelo grisalho nas laterais, a postura de quem carrega décadas de decisões difíceis no espaço entre os ombros. Era dono de uma construtora fundada pelo pai, que havia transformado a paisagem urbana de Manaus nos últimos 30 anos. O tipo de empresa que aparece nos jornais da cidade, não por escândalo, mas pela solidez silenciosa de quem constrói e entrega. Viúvo havia 6 anos. Morava na mansão com a mãe, Dona Perpétua, 73 anos, cabelos completamente brancos e uma forma de enxergar as pessoas que nunca precisou de óculos para funcionar. Naquela manhã, Augusto havia acordado às 5h30 por hábito, tomado café no silêncio da cozinha grande e saído de casa às 6h40 para uma reunião no porto que não podia atrasar. O porteiro abriu o portão elétrico por intercomunicador. O motorista Benedito já estava com o carro ligado na garagem, e quando Augusto desceu a escadaria lateral e caminhou em direção ao veículo, foi o canto do olho que pegou primeiro. Havia algo na calçada do lado de fora do portão. Ele parou antes de chegar ao carro, olhou mais diretamente, e foi naquele segundo que o coração fez aquele movimento involuntário que fazemos quando a realidade apresenta algo que não está no roteiro do dia. Uma menina, pequena, uns 7 anos talvez, o cabelo escuro e cacheado, espalhado sobre o papelão, como se o mundo ao redor não existisse dentro daquele sono. Tinha uma blusa rosa desbotada, uma calça de moletom curta demais para a estação e uma sandália que havia escorregado do calcanhar esquerdo durante a noite. E ao lado dela, colado ao corpo dela com aquele tipo de lealdade que só existe em animais que não aprenderam a fingir, havia um cachorro vira-lata de pelo marrom e branco, magro, as costelas levemente visíveis, dormindo com o focinho apoiado na perna da criança, como se fosse um guarda que não abandona o posto nem quando fecha os olhos. Eu precisei de um momento. Juro que precisei de um momento para entender o que estava vendo. Porque a cabeça de adulto que passou a vida dentro de escritórios e salas de reunião não processa de imediato uma imagem assim. Ela tenta encaixar o que vê em alguma categoria conhecida, algum arquivo mental que diga o que fazer, e quando não encontra nenhum arquivo fica parada. Augusto foi devagar até o portão. O cachorro abriu os olhos antes mesmo de qualquer ruído chegar até ele. Levantou a cabeça com aquela vigilância tensa de animal que não tem motivo acumulado para confiar em nenhum movimento que se aproxime. Mas não latiu. Ficou olhando para Augusto com os olhos amarelados bem abertos, avaliando com a precisão instintiva de quem faz essa conta o tempo todo. Augusto ficou parado por um segundo, deixando que o animal o medisse.
Depois disse baixinho, sem saber direito por que estava falando assim, como quem fala com uma pessoa acordada que finge que dorme. Tudo bem, pode ficar quieto. E o cachorro abaixou a cabeça devagar, como se a voz tivesse passado num teste que ele próprio não sabia explicar. Augusto se agachou ao lado da menina e tocou de leve no ombro dela. Ela acordou de um salto que doeu de ver. Os olhos abriram grandes e assustados. O corpo recuou no papelão, como quem está acostumado a que interrupções de sono tragam consequências ruins. O cachorro levantou de um pulo e ficou entre ela e Augusto com o pelo do pescoço levemente eriçado, mas ainda sem latir. Augusto não recuou. Ficou na mesma posição, agachado, os olhos no nível dos olhos dela. Oi, desculpe por ter assustado você. Eu moro aqui. Meu nome é Augusto. Você está bem? A menina ficou olhando para ele com aqueles olhos que continham mais história do que uma criança de 7 anos deveria ter. Olhos que já aprenderam a medir antes de responder. Olhos que conhecem a diferença entre quem se aproxima para ajudar e quem se aproxima por outro motivo, não porque alguém ensinou, mas porque a vida apresentou a diferença cedo demais. Depois, com a voz ainda rouca de sono, ela disse, sou a Yasmin, só o nome. Como se o nome fosse a resposta mais segura que ela podia dar, enquanto ainda não sabia o tamanho do que estava diante dela. Yasmin, o que você está fazendo aqui? Ela olhou para o portão da mansão atrás de Augusto. Depois, olhou para ele. A minha mãe trabalha nessa casa. Ela está no hospital e eu não tinha onde ficar. Eu sabia onde ela trabalhava porque ela me contou uma vez que era na casa grande com o portão preto. Então eu vim esperar aqui. Aquela frase caiu sobre Augusto com o peso que tem as coisas simples demais para serem elaboradas. Uma criança de 7 anos havia atravessado algum pedaço da cidade de Manaus sozinha, de noite ou de madrugada, com um cachorro vira-lata como companhia, e havia decidido que o lugar mais seguro que conhecia era a calçada da casa onde a mãe trabalhava, porque não tinha outro lugar. Augusto levou 1 segundo antes de conseguir perguntar o que precisava perguntar. Como se chama a sua mãe? E aí veio a parte que mudou tudo. Silvana. Silvana Rodrigues dos Santos. Augusto ficou parado ouvindo o eco daquele nome dentro da cabeça. Silvana. Silvana Rodrigues dos Santos. A faxineira que havia mandado mensagem de texto uma semana atrás avisando que estava com atestado médico e não conseguiria ir trabalhar por alguns dias. Dona Perpétua havia comentado no jantar com a preocupação de sempre que Silvana era de confiança e que a ausência dela fazia falta. O setor pessoal havia acusado o recibo do atestado e dado como encerrado o assunto. Ninguém sabia que era grave. Ninguém sabia que havia uma filha sozinha no mundo enquanto aquilo acontecia. Eu senti o chão mudar de consistência sob os pés. Não há outra forma de descrever. É a sensação de quando você descobre que estava olhando para uma situação pela metade e a outra metade estava lá o tempo inteiro esperando ser vista. Vem comigo, ele disse. Yasmin olhou para o cachorro. Ele também pode vir? Augusto olhou para o animal, que ainda estava de pé entre eles, o pelo do pescoço já relaxado, o rabo começando a mover com uma cautela que parecia quase tímida. Pode vir também. E foi assim que naquela manhã de quinta-feira, um homem de 52 anos entrou na própria mansão com uma menina de 7 anos de um lado e um cachorro vira-lata de pelo marrom e branco do outro, e a reunião no porto ficou para outro dia. Dona Perpétua estava na varanda interna com a xícara de café na mão, quando ouviu os passos do filho, que não soavam como os passos de quem está com pressa de sair. Levantou os olhos e ficou com a xícara suspensa no ar, por tempo que ela mesma não soube medir, olhando para a composição improvável que entrava pela porta lateral da mansão. Augusto explicou em poucas palavras. Dona Perpétua ouviu cada uma delas com o rosto que ela usava quando processava informação importante, sem querer perder nada.
Uma atenção que incluía não só as palavras, mas os espaços entre elas. Quando ele terminou, ela colocou a xícara sobre o pires, foi até Yasmin e se agachou com a dificuldade digna dos 73 anos que não a impede de fazer o que precisa ser feito. Você está com fome? Yasmin olhou para ela com aqueles olhos que mediam antes de responder, e depois assentiu com a cabeça. Aquele aceno simples foi suficiente. Dona Perpétua se levantou e foi direto para a cozinha, com a determinação de quem tem um objetivo claro e o mundo ao redor pode esperar. O cachorro havia ficado parado na entrada, olhando para tudo com aquela atenção de animal em território desconhecido. Augusto foi até ele devagar. Ajoelhou no chão da entrada e ficou quieto por um momento, deixando que o bicho chegasse até ele pelo próprio tempo. O cachorro farejou a mão estendida, depois farejou o chão ao redor, depois voltou os olhos para Yasmin, que estava observando tudo da soleira. Como ele se chama? Trovão. Augusto olhou para o animal que tinha o tamanho de um vira-lata comum e o nome de uma tempestade. Trovão. Vem cá, Trovão. E o cachorro, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo, foi. Enquanto Yasmin comia na cozinha grande com o café que Dona Perpétua havia preparado, pão com manteiga, suco de cupuaçu, uma fruta cortada em pedaços pequenos, Augusto foi ao banheiro de hóspedes buscar uma toalha limpa e, no caminho de volta, parou no corredor por um segundo, só para ouvir o barulho de uma criança tomando café, numa casa que havia ficado silenciosa demais nos últimos anos. Trovão havia sido instalado na área de serviço com uma tigela de água e o que havia sobrado do jantar da noite anterior, e aceitou tudo com a gratidão quieta de quem não está acostumado a receber, e por isso não toma nada por garantido. Quando Yasmin terminou de comer, Augusto sentou do outro lado da mesa e perguntou com cuidado onde ficava o hospital. Ela disse o nome. Disse que a mãe havia ido na segunda-feira da semana anterior com muita dor na barriga. Disse que a vizinha do apartamento havia ficado com ela 3 dias, mas tinha precisado viajar para o interior porque a mãe dela estava doente também. Disse que havia ficado 2 dias sozinha com Trovão antes de decidir vir para cá. 2 dias. Uma menina de 7 anos havia ficado 2 dias sozinha num apartamento em Manaus, com um cachorro vira-lata como única companhia, antes de pegar o animal e ir sozinha até a calçada do trabalho da mãe. Augusto ficou em silêncio por um momento que precisou ser silêncio porque não havia palavra disponível que servisse para aquilo. Depois se levantou e disse à Dona Perpétua que iria ao hospital. A mãe de Augusto ficou na cozinha com Yasmin sem que ninguém precisasse pedir. Havia naquelas duas a menina de cabelo cacheado, que havia dormido no papelão, e a mulher de cabelos brancos, que havia criado um filho sozinha depois de enviuvar cedo. Uma espécie de reconhecimento imediato que não precisa de muito tempo para se instalar entre pessoas que sabem o que é não ter o suficiente e continuar mesmo assim. O hospital ficava a 20 minutos de carro no trânsito daquele horário. Augusto entrou pelo corredor da enfermaria, que cheirava a medicamento e ao tipo de ar-condicionado que existe apenas em hospitais, frio demais e sem vida nenhuma. Uma enfermeira o levou até o quarto de Silvana, depois que ele disse que era o empregador e precisava verificar a situação. Silvana estava deitada com olheiras profundas, o antebraço esquerdo marcado pela agulha do soro que havia ficado dias, e quando viu Augusto entrar pela porta do quarto, o rosto dela fez uma coisa que ele nunca havia esquecido depois daquele dia. Tentou sentar mais direito na cama do que o corpo permitia, como se a postura pudesse compensar a situação. Como se ficar ereta diminuísse a distância entre o quarto de hospital e o mundo onde ela precisava parecer capaz de continuar. Doutor Augusto, eu ia ligar. Estava esperando melhorar um pouco mais antes de... Silvana, a sua filha dormiu na calçada da minha casa essa noite. O silêncio que entrou naquele quarto depois dessa frase não era vazio.
Era cheio de tudo que não havia sido dito. De todos os dias em que Silvana havia mandado mensagem com atestado, sem contar que era internação, sem contar que era sério, sem contar que havia uma menina de 7 anos, sem ninguém do lado. Ela fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, os olhos estavam úmidos, mas a voz que saiu era firme da maneira que só fica firme quando a pessoa está segurando muita coisa ao mesmo tempo. Ela está bem? Está. Está na minha casa com a minha mãe agora. Comeu? Está bem. Trovão também está lá. Silvana respirou fundo, com o tremor de quem estava prendendo a respiração há mais tempo do que sabia. Eu pedi para a vizinha ficar com ela. Eu não sabia que a Neide ia precisar viajar. Eu não queria incomodar. Eu pensei que ia sair logo. Augusto ficou em silêncio por um segundo antes de perguntar a pergunta que precisava ser feita. Por que você não avisou que era internação, que era grave? Silvana olhou para as mãos sobre o lençol. Porque a gente não quer parecer problema. A gente tem medo de que, se parecer problema demais, a situação piora. A gente aprende isso sem que ninguém precise ensinar. Aquela frase ficou no ar do quarto com o peso de uma verdade que não precisa de explicação para ser entendida por quem já esteve dos dois lados de qualquer coisa. Augusto disse o que veio com a naturalidade de decisão tomada. Você fica aqui até o médico dar alta. Yasmin fica na minha casa com a minha mãe, que vai adorar a companhia, e você sabe disso. Quando você estiver bem, a gente conversa sobre o que vem depois. Silvana abriu a boca para responder algo que provavelmente seria uma forma educada de dizer que não podia aceitar. E Augusto fez um gesto quieto com a mão. Não é caridade. É o que se faz. E nos dias que se seguiram, enquanto Silvana se recuperava da infecção intestinal que havia complicado, porque ela havia esperado tempo demais para procurar médico por não ter plano de saúde e por não querer gastar o que não tinha com consulta particular. A mansão da Avenida das Acácias passou por uma transformação que ninguém havia planejado, mas que parecia inevitável em retrospecto. Yasmin dormia no quarto de hóspedes com Trovão, deitado no tapete ao lado da cama. O cachorro havia recebido banho no segundo dia por iniciativa de Dona Perpétua, que disse simplesmente que ninguém dorme mal cheiroso na minha casa, animal ou gente, e Trovão havia suportado o processo com uma dignidade que fez Yasmin rir da varanda enquanto assistia. Era a primeira vez que Augusto havia ouvido aquela menina rir de verdade, e o barulho daquilo no meio da tarde quente de Manaus ficou registrado nele de um jeito que não precisou de esforço para ser guardado. Dona Perpétua havia encontrado em Yasmin uma companhia que ela não sabia que estava precisando. As duas passavam as tardes na varanda, regando as plantas, cujos nomes Dona Perpétua ensinava um por um, com a paciência de professora que nunca perde o prazer de ensinar, Yasmin repetindo cada nome com uma atenção que revelava que ela entendia que estava recebendo algo que valia a pena guardar. Augusto chegava do trabalho no final do dia e ouvia, antes de entrar, o barulho de conversa vindo da varanda. A voz de Dona Perpétua, grave e clara, e a voz de Yasmin respondendo com aquela seriedade de criança que leva as coisas a sério. E Trovão, às vezes, latindo para os pássaros do jardim com o entusiasmo de quem descobriu que o mundo pode ser um lugar com espaço suficiente para ser feliz. Havia algo naquilo que fazia Augusto parar um segundo no corredor antes de aparecer. Não para prolongar o momento, mas para ter certeza de que o que estava sentindo era real. Era. 8 dias depois da manhã do portão, Silvana recebeu alta. Augusto foi buscá-la com o motorista Benedito, e no banco de trás do carro havia um saco com frutas que Dona Perpétua havia mandado com a explicação prática de que pessoa saída de hospital precisa de vitamina e não de cerimônia. Silvana entrou no carro com o cuidado de quem ainda está fraca, os olhos um pouco mais fundos do que o normal.
mas acordados, da forma que se fica quando o perigo passou e o corpo começa a inventariar o que sobrou. Ficou em silêncio no caminho, olhando para a cidade que passava pela janela. Manaus, com o rio aparecendo entre os prédios, o verde impossível das árvores que insistem em crescer entre o asfalto, o cheiro de chuva que estava chegando de algum lugar sobre o rio. Quando o carro parou em frente ao portão da mansão, Yasmin estava na calçada. Havia algo naquilo que virou alguma coisa por dentro de quem estava assistindo. Silvana abriu a porta do carro antes de Benedito desligar o motor, desceu com cuidado e Yasmin veio correndo com o Trovão do lado, latindo de alegria, como se o cachorro soubesse exatamente o que estava acontecendo. O abraço que se seguiu não teve choro nem discurso. Foi daqueles abraços que dispensam qualquer palavra, porque são eles mesmos a resposta para tudo que ficou em aberto. Longo, apertado, a cabeça de Yasmin enterrada no pescoço da mãe e as mãos de Silvana segurando a filha com a força de quem passou dias pensando em pouco mais do que isso. Trovão ficou rondando as duas, latindo baixinho e abanando o rabo com aquele entusiasmo que os animais têm quando reconhecem que a coisa boa que estavam esperando finalmente chegou. Dona Perpétua estava na porta com o sorriso de quem preparou o almoço com antecedência e sabe que a hora é certa. Naquela tarde, depois que Silvana descansou e Yasmin dormiu no sofá da sala com Trovão nos pés, Augusto chamou Silvana para uma conversa no escritório. Ela foi com a postura discreta de quem espera uma conversa que pode mudar alguma coisa e não sabe em que direção. Sentou na cadeira do outro lado da mesa, com as mãos no colo, e esperou. Augusto falou sem contornar o assunto. Você está sem moradia fixa com a Yasmin, estou certo? Silvana olhou para as mãos. Eu estava num quarto alugado, divido com outra família. A Yasmin dormia comigo na mesma cama. A gente se vira. Tem um apartamento nos fundos do terreno, fechado há 2 anos. 2 quartos, cozinha, banheiro. Eu proponho que você e a Yasmin se mudem para lá. Você continua no mesmo trabalho, com carteira assinada, com o salário que recebe. E o apartamento entra como parte do acordo porque a minha mãe precisa de alguém perto em quem ela confie. E eu fico fora o dia inteiro. Isso é uma necessidade minha, não um favor seu. Silvana ficou em silêncio por um tempo que Augusto não apressou. Havia naquele silêncio a conta que toda pessoa que já precisou de ajuda faz antes de aceitar qualquer coisa. A verificação de onde está a cobrança, quando vai aparecer, qual é o porém que ainda não foi revelado. Porque a vida de quem sempre teve pouco ensina que gentileza sem explicação costuma ter um preço que aparece depois. Mas havia também, por baixo daquela conta cuidadosa, algo que ela não conseguia ignorar. Havia uma criança dormindo no sofá da sala de uma mansão com um cachorro nos pés, saudável, alimentada, com cor no rosto que havia sumido durante aquela semana de hospital. E havia uma mulher de 73 anos que havia cuidado daquela criança como se fosse neta sem que ninguém pedisse. Eu aceito, ela disse por fim, mas eu preciso que fique claro que não é esmola. Eu trabalho de verdade. Eu sempre trabalhei de verdade. Eu sei que você trabalha de verdade, Augusto disse. É por isso que estou propondo isso. Nas semanas seguintes, o apartamento dos fundos foi aberto, limpo e pintado. Dona Perpétua supervisionou o processo com a energia de alguém que tem um objetivo e não vê razão para ser lento. Yasmin passou uma tarde escolhendo a cor do quarto dela com uma seriedade de escolha que revelava que nunca havia sido convidada a decidir esse tipo de coisa antes. Escolheu um amarelo suave que ela chamou de cor de cedo, porque nesse horário da manhã o sol ainda não pesa. Trovão foi integrado ao espaço com uma casinha comprada por Augusto numa loja de animais, sem fazer disso nenhum evento. O cachorro examinou a casinha por todos os ângulos, cheirou cada canto e depois entrou e girou em torno de si mesmo 3 vezes antes de deitar.
Yasmin ficou olhando tudo isso com uma expressão de satisfação que era boa de ver. 3 semanas depois que Silvana e Yasmin se instalaram no apartamento dos fundos, Augusto disse, numa manhã de sábado, que ia levar Yasmin para conhecer uma escola. Yasmin perguntou que tipo de escola. Ele disse que era uma escola com parque, biblioteca, piscina e uma professora de arte que ensinava crianças a fazer coisas com as mãos. Yasmin ficou olhando para ele por um segundo. É de graça? Augusto olhou para ela com aquela expressão que ele havia levado tempo para aprender a usar, sem que parecesse condescendência. Para você é. Na segunda-feira seguinte, Yasmin chegou à escola com a mochila nova que Dona Perpétua havia insistido em comprar e um estojo escolhido com paciência numa papelaria no caminho, a paciência de quem nunca havia podido demorar numa loja sem que alguém dissesse que era hora de ir embora. Havia algo que eu não sabia ainda naquele tempo. Havia algo que foi aparecendo devagar, sem que eu tomasse nenhuma decisão consciente sobre isso, da mesma forma que certas coisas importantes aparecem, sem aviso, sem protocolo, apenas presentes de repente onde antes havia ausência. Eu havia morado sozinho naquela casa por 6 anos, depois que minha esposa foi embora. Minha mãe morava lá, sim. E ela era tudo o que mãe sabe ser, mas havia um silêncio específico na mansão que eu havia aprendido a chamar de rotina, para não ter que chamá-lo pelo nome certo. Aquele silêncio havia sumido. No lugar dele havia sandália esquecida no corredor. Havia pergunta sendo feita na hora errada. Havia trovão latindo para o jardineiro toda manhã, como se o homem fosse novidade a cada vez. Havia Yasmin e Dona Perpétua discutindo com a seriedade encantadora de 2 pessoas, que levam as opiniões a sério. E havia Silvana chegando na cozinha de manhã cedo, quando eu estava tomando café, e dizendo bom dia, com a naturalidade de quem divide um espaço de forma honesta. Era uma vida que eu não havia planejado, mas estava acontecendo e eu estava deixando. Numa sexta-feira à noite, 3 meses depois daquela manhã do portão, estavam todos sentados à mesa grande da sala de jantar, que havia ficado grande demais para uma pessoa durante tempo longo demais. Silvana havia feito peixe com tucupi porque Yasmin havia pedido, e Silvana havia dito que ia tentar. E o resultado estava sobre a mesa, com o cheiro que o Amazonas tem quando alguém cozinha com ele de verdade. No meio do jantar, sem aviso nenhum, Yasmin parou de comer e olhou para Augusto com aqueles olhos que não aprenderam ainda a esconder o que pensam. O senhor é como se fosse um pai emprestado, não é? O silêncio que veio depois daquela frase não era vazio nem desconfortável. Era o silêncio de quem está ouvindo uma coisa verdadeira e precisa de um segundo para receber bem. Silvana estava olhando para a filha com uma expressão que continha mais coisas do que poderiam caber numa só expressão. Dona Perpétua tinha um sorriso pequeno e quieto de quem já sabia que isso estava a caminho. Augusto ficou com o garfo parado no ar por um momento. Depois colocou o garfo na beirada do prato e olhou para Yasmin. Pode ser exatamente assim, se você quiser. Yasmin pensou por 2 segundos, com a cara de quem avalia uma proposta que merece avaliação séria. Eu quero. E voltou a comer o peixe com tucupi, como se o assunto estivesse encerrado da forma mais natural possível, porque para ela estava. Trovão, que estava deitado perto da mesa com o sono leve de cachorro que se sente em casa, levantou a cabeça por um segundo, como se tivesse ouvido algo importante, e depois voltou a dormir. Naquela noite, quando Yasmin dormia com o sono sólido de quem está no lugar certo, e Dona Perpétua já havia ido para o quarto, Augusto estava na varanda olhando para o jardim iluminado, quando Silvana apareceu com 2 copos de água e ficou de pé do outro lado da grade, olhando para a cidade que existia além dos muros. Depois de um tempo ela disse, sem se virar, eu preciso que o senhor saiba uma coisa. Ele esperou. Eu passei a vida inteira tentando não precisar de ninguém. Não porque eu não precisasse,
mas porque pedir ajuda sempre pareceu mais perigoso do que ficar sem. Eu ensinei isso sem querer para Yasmin. Ela foi dormir na calçada sozinha com um cachorro, porque eu ensinei que a gente se vira sozinha. Ela fez uma pausa. O Senhor me ensinou que às vezes existe uma terceira opção, que não é depender nem se virar sozinha, que é aceitar quando alguém oferece de verdade. Augusto ficou em silêncio por um momento. Isso eu aprendi com a minha mãe, ele disse por fim. Ela dizia que recusar ajuda de quem oferece de coração é uma forma de soberba disfarçada de orgulho. Silvana olhou para ele e riu baixinho, o primeiro riso leve que ele havia ouvido dela. Diferente de todos os outros. Sua mãe é uma mulher sábia. É, ele disse. Ela é. O portão da mansão na Avenida das Acácias continuava abrindo e fechando todos os dias, com aquele som suave de mecanismo bem lubrificado, exatamente como sempre havia feito. Mas do lado de dentro da casa, Trovão havia conquistado o jardim como território definitivo e dormia com a barriga para o ar na grama cortada do lado da piscina. Do lado de dentro, havia uma menina de 7 anos que ia para a escola com mochila nova e voltava com histórias que precisavam ser contadas em voz alta para todo mundo que estivesse disponível para ouvir. Do lado de dentro, havia uma mulher que havia aprendido que aceitar de coração não é fraqueza. E uma família que não havia sido planejada por ninguém, mas que havia se tornado real, da única forma que qualquer coisa verdadeira se torna real. Sem aviso, sem protocolo, apenas presente de repente, onde antes havia ausência. E isso foi o suficiente. Às vezes, o suficiente é mais do que qualquer coisa que a gente poderia ter planejado. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.